Capítulo 16, 16 do 15 ao 20. Bom dia, Si, bom dia, Dona Zió, Carol Gradivol, bom dia, querida. Muito bom, gente. Vamos começar então a leitura. Eu quero avisar a todos e a todas que estão nos acompanhando que hoje nós chegamos ao fim do nosso estudo temático do Evangelho de Marcos. Foram muitas semanas, muitos temas e muitos aprendizados. Estou muito feliz que a gente está concluindo mais uma etapa. Então nós vamos ler já o evento pós-ressurreição. Semana passada fizemos um estudo bem interessante sobre os eventos da ressurreição de Cristo e hoje vamos ler o pós-ressurreição, que traz o comissionamento, né? Quando Jesus comissiona os seus discípulos. Então acompanhem comigo a leitura a partir do verso 15 do capítulo 16 de Marcos. Diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Amém. Vamos orar, gente? Obrigado, meu Deus, por esse tempo juntos de estudo. Obrigado por essas semanas que a gente vem acumulando de tanto conhecimento, de tantas lições e desafios aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem transformado nossos dias, nossa vida, nossa história, Senhor, a partir da Tua palavra. Te somos gratos por isso e te pedimos, Deus, conforme nos aproximamos agora do final de mais uma etapa, oramos para que o Senhor nos ajude a fechar esse ciclo com mente renovada, coração disposto, reanimado, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Gente, esse texto aqui, ele é relatado pelos outros evangelhos como o texto do comissionamento, a grande comissão de Jesus. Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo mais ou menos o seguinte: olha, agora que vocês ouviram tudo o que ouviram, presenciaram o que vocês presenciaram, vocês testemunharam a minha ressurreição. Então, a partir de agora, vocês não têm mais dúvidas de que eu cumpri tudo o que iria acontecer, de que eu sou o Messias de Deus. Então saibam que quem crer na mensagem que eu preguei será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, está com vocês agora. Vão e preguem este evangelho, anunciem essas boas novas. O reino de Deus chegou. Essa era a grande boa notícia, é ainda hoje. O reino de Deus está entre vocês agora. Vão pelo mundo afora e anunciem. Esse, então, é o comando final de Jesus. É o comissionamento da igreja cristã. Até hoje, pleno século XX, a igreja continua comissionada, abraçando este mesmo chamamento e indo mundo afora na medida do possível e onde o nosso coração sente que a vocação está nos enviando, a gente continua indo e pregando esta mensagem. Então eu quero olhar com vocês alguns pontos específicos desse comissionamento, desse texto, para a gente se inspirar ainda mais nesta tarefa que nos está à mão. O primeiro ponto é o verbo ir, está no verso 15, quando Jesus diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Numa tradução um pouco mais convencional, o texto que a gente está acostumado a ouvir é ide, né? Um imperativo. Ide pelo mundo todo e pregue o evangelho a toda criatura. Quando a gente lê isso na palavra de Deus, parece que Jesus está tão somente mandando ir. Ide, vão. Porém, no original grego, o verbo aqui está numa forma verbal que para nós no português seria equivalente ao gerúndio, dá uma ideia de continuidade. Então, uma melhor tradução do que ide é indo.
E aqui então não é apenas um comissionamento, mas é uma pressuposição. Jesus diz assim, olha, indo vocês pelo mundo afora, preguem o evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu sei que vocês vão botar o pé na estrada, até porque no primeiro século, com a perseguição romana e judaica, no início do cristianismo, para com os judeus, os cristãos foram meio que obrigados a se dispersarem e assim, viajaram longas distâncias, constituíram família e comunidades cristãs no mundo helênico, greco-romano. Então Jesus está dizendo assim, olha, indo vocês, ou seja, eu já pressuponho que vocês vão botar o pé na estrada, por onde vocês passarem, por onde a vida de vocês os levarem, no emprego novo, na escola, dentro da sua casa, na família, ou seja, quando houver este ato contínuo da vida de vocês de irem, ou seja, de viverem cotidianamente, não percam oportunidades de anunciar para quem quer que seja esta mensagem que vocês ouviram. Então não é apenas aquele chamado específico para o casal missionário que foi dar um testemunho na igreja, que ouviu a voz de Deus dizendo, vão para aquele povo e lá pregam o evangelho. Não, é uma palavra bem mais abrangente, não apenas para aqueles missionários vocacionados, a gente chama de missionários pioneiros de carreira, né? O termo certo é esse, missionários de carreira, são aquelas pessoas que de fato entendem que precisam fechar a conta aqui, lá, deixar tudo e ir para um outro lugar. Esses existem e a gente ora muito por eles, mas todos nós somos esses comissionados aqui, porque Jesus está dizendo, pressupondo que a vida de vocês aconteça e pressupondo que neste desenrolar da narrativa das suas histórias vocês vão pelo mundo afora, anunciem o evangelho por onde estiverem, ok? Então essa é uma primeira compreensão importante. A outra está no verso 16, quando ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Repare que para falar do será salvo, ele diz assim, quem crer e porque creu, manifestou publicamente este compromisso com Cristo e essa vocação cristã no ato do seu batismo. Então, esse que creu será salvo. Agora, quem não crer não será salvo. A ênfase que eu quero te chamar a atenção aqui é um aspecto puramente doutrinário. O texto não fala que quem não for batizado não será salvo. Ele diz que quem não crer será condenado. Então, a questão da salvação e da condenação não tem a ver com o batismo. O batismo é apenas uma evidência daquilo que eu assumi como compromisso com Cristo no momento em que eu criei. Mas existem locais em que a pessoa crê, mas não teve ainda a oportunidade de ser batizado. O que acontece se ela morre ali? Deus a livre. Mas o que acontece se ela morre antes de ser batizada? Ela não vai ser salva? Não, de forma alguma, o texto não diz isso. Então é apenas uma questão doutrinária, não há tanta importância, né, no sentido temático do estudo que a gente está fazendo, mas eu quis pontuar isso. O batismo é uma grande celebração diante da igreja, diante da comunidade cristã, dentro ou fora do prédio religioso, onde eu estou num ato público, num rito público, comunicando através deste batismo, cuja palavra grega significa imersão, que eu estou imergindo em uma vida nova, que eu estou morrendo para a vida pregressa e renascendo para uma nova existência ao lado de Cristo. Então é um ato público, é uma profissão pública. Então o batismo é um momento muito bonito, mas não é pré-requisito para a salvação. O pré-requisito para a salvação é crer no nome e na mensagem de Jesus Cristo, ok? Então, seguindo, diz aqui agora o verso 17, aqui a coisa começa a ficar mais extraordinária e interessante. Verso 17 diz que aquele então que crer, que tiver a garantia da sua salvação e que abraçar esta vocação de ir ao mundo, né, de estar em constante caminhada neste seu existir, mundo afora, pregando e anunciando o evangelho, este será evidenciado, a sua salvação será confirmada por sinais que hão de acompanhar os que creem. E aí eu quero descrever esses sinais aqui para você. Os sinais que acompanham a vida desses crentes, eles comunicam o quê? Resistência às intempéries da vida e capacitação para a missão. Veja só o que ele diz. Em primeiro lugar,
Quais os sinais que acompanharão? Ele diz, em primeiro lugar, vocês expulsarão demônios. O que é que Jesus está falando aqui? É que vocês resistirão a forças espirituais. Diga-se de passagem, serão resistentes contra os verdadeiros inimigos. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Os nossos inimigos não são de carne e de sangue. Os nossos inimigos são forças espirituais do mal, potestades e principados malignos. Paulo está dizendo, e Jesus é quem introduz esse assunto, que na missão enfrentaremos sim resistência, mas conquanto essas resistências forem do mundo espiritual, recebam esta autoridade que ele diz aqui, em meu nome vocês expulsarão demônios. Em segundo lugar, ele diz assim, vocês falarão novas línguas. É a segunda resistência, vocês resistirão às barreiras linguísticas e culturais. Interessante que isso foi visível no momento da igreja imediatamente seguinte à ascensão de Jesus. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no evento do Pentecostes, o texto bíblico diz que os discípulos ali reunidos em oração, visitados pelo Espírito Santo e sendo naquele momento cheios definitivamente pela força e presença desse Espírito, eles começaram a falar novas línguas. Nesse momento ainda não era o fenômeno da glossalia, que eram línguas estranhas no sentido de incompreensíveis. Aqui eram línguas no sentido de idiomas, o termo grego lá é outro, são línguas estrangeiras e não línguas estranhas. Mas é justamente o Espírito Santo capacitando os primeiros apóstolos a comunicarem o evangelho de tal forma que todos aqueles peregrinos que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes, eles ouviam aqueles discípulos cheios do Espírito falando das maravilhas de Deus, cada um em sua própria língua. Então, Jesus está falando, em meu nome vocês farão sinais e maravilhas que vão lhes ajudar a vencer barreiras, as barreiras do mal, dos principados e das potestades, em meu nome vocês as expulsarão, e as barreiras linguísticas, em meu nome vocês se comunicarão de maneira clara com aqueles que falam outro idioma ou com aqueles que são de outra cultura ou de outra realidade. O Espírito Santo lhes dará capacidade de se comunicar. É quando a gente lembra, por exemplo, que Moisés colocou uma barreira para Deus para ir ao Egito de volta, operar a grande libertação do seu povo. Ele diz, eu não sei falar direito. A especulação ali é se ele tinha de fato esquecido os primórdios do idioma hebraico ou se ele era gago mesmo. Mas independente do que fosse, Deus diz, não se preocupe, eu vou te dar uma capacidade comunicativa. E aí levantou o irmão dele, Arão, para ser o porta-voz de Moisés. Então, não há essa desculpa de que eu não sei falar bonito, eu não tenho articulação verbal, ou eu não falo aquela língua, eu não me comunico com aquela cultura. Deus está dizendo, em meu nome, vocês falarão outras línguas, ou seja, vocês se farão entendidos para a missão que eu lhes estou enviando. Terceiro ponto, está logo aqui ainda no verso 18, quando ele fala assim, vocês pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não morrerão. O que é que ele está falando aqui? Não é que os cristãos iriam voluntariamente pegar em serpentes venenosas ou beberem veneno como um hábito ou uma brincadeira perigosa. Não, ele está falando aqui do contexto da perseguição. Os cristãos eram jogados em ambientes com serpente, com feras, eram obrigados a beber veneno. Isso fazia parte da realidade de perigo e de grande resistência do mundo greco-romano para com aquela seita do judaísmo. O cristianismo era compreendido no século I como uma seita do judaísmo extremamente perigosa pelo seu espírito de unificar os que criam e de eles se tornarem potencialmente uma força de rebelião contra o império. Então, especialmente na época do imperador Nero, os cristãos começaram a ser perseguidos de maneira veemente, forte. E aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte, em meu nome vocês terão forças para resistirem às perseguições.
Se tomarem veneno, não será o fim de vocês. Se pegarem as serpentes, não será o fim de vocês. Lembra do apóstolo Paulo, na ilha de Malta? Mete a mão nos gravetos para fazer uma fogueira e uma víbora venenosa vem e pica. Os habitantes daquela ilha pensam que ele ia na hora começar a inchar e morrer. Já tinham visto aquilo antes, era uma serpente nativa lá deles. Mas surpreendentemente cumpre-se aqui esta palavra, sinal miraculoso de Deus, tanto é que aquele povo, olhando para esta evidência, se converte ao Deus que Paulo pregava. Então Jesus está dizendo, olha, não haverá barreira no mundo espiritual, não haverá barreira linguística e cultural, não haverá barreira de oposição veemente, porque eu lhes darei livramento. E no final ele diz, vocês imporão as mãos e os enfermos serão curados. Não existirão barreiras físicas, limitações físicas, porque a mensagem que vocês estão pregando é a mensagem de que o reino de Deus chegou entre vocês. E onde o reino de Deus chega, a enfermidade, ela bate em retirada, no sentido de que ela é vista agora sob uma nova perspectiva. A enfermidade não será mais limitadora, porque não nos levará mais à morte. Porque ainda que venha a morte física, né? Por exemplo, pessoas morreram de Covid, pessoas morrem de câncer, pessoas morrem de outras doenças, mas aí é a morte física. Jesus está dizendo, no reino de Deus não há mais a morte existencial. A limitação física não é mais o ponto final, é apenas uma vírgula. Então, no reino de Deus, a doença não vai ser mais limitadora. Eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que enfrentaram doenças físicas extremamente incapacitantes, limitadoras, mas que enquanto doentes estavam, eram verdadeiros profetas de Deus, anunciadores da mensagem, da força do Espírito Santo que os mantinham de pé, com fé. É um testemunho muito lindo você olhar para alguém que está sofrendo com algum tipo de limitação, como eu, na semana retrasada, liguei para um rapaz que estava em São Paulo fazendo um tratamento de câncer, já havia perdido 2 filhos em função deste câncer, existe uma questão congênita aí, e no meio da sua tribulação, ele com uma fé inabalável ministrou ao meu coração, falando, pastor, eu sei que os dias não têm sido fáceis para mim e para minha família. Ele agora estava tratando de um câncer difícil e lamentando o surgimento deste mesmo câncer na sua última filha viva. Difícil demais a situação, mas dizendo, eu sei que Deus tem me sustentado ao longo desses anos, enfrentando essas perdas. Então é isso que o texto está dizendo aqui, em meu nome os enfermos serão curados. E olha como isso é profundo, é muito mais do que uma cura de apenas estar livre da doença. É uma cura que nos faz, em meio da doença, ter certeza da nossa saúde eterna. Isso é inalienável, isto é poderosíssimo. Então Jesus está dizendo, é essa mensagem que vocês vão levar ao mundo. E aí a gente pode se olhar e pensar assim, puxa, mas que responsabilidade, que dureza. E aí Jesus então nos traz uma palavra, 2 palavras na verdade, de bastante esperança e alento, quando no verso de número 19 diz que ele foi elevado às alturas e foi posto sentado à direita de Deus. Esta imagem talvez não seja tão clara para nós, mas era perfeitamente compreensível para uma sociedade que vivia no meio de imperadores, que tinha lembranças de tempos monárquicos. Quem se sentava à direita do regente era aquele que tinha autoridade para estar na presença do regente sempre que fosse necessário, para opinar, para trazer conselhos. É aquele que pode interceder em favor dos súditos diante do rei. Aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que ele, à direita de Deus, tem total autoridade e autonomia na regência do universo. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, indo por todo mundo, levem esta mensagem, esta é a missão de vocês. É uma missão que será evidenciada pelos sinais de que não haverão resistências. Se vier resistência física, espiritual, linguística,
qualquer uma que seja, cultural, eu estarei com vocês e eu tenho o poder nos céus e na terra para abrir portas, para livrá-los, para impedir que a perseguição os alcance. Eu estou com vocês. Então ele, à direita de Deus, diz isso. E a segunda palavra de esperança e de forças é logo na continuação, no verso 20, que diz assim: então os discípulos saíram e pregaram o evangelho por toda parte, e aí diz assim: e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra através dos sinais. Nós não estamos sós nessa missão. O Senhor Jesus prometeu que não só estaria conosco, mas que confirmaria aquilo que a gente vai levar como mensagem a partir dos sinais operados. Sejam estes sinais espetaculares de cura, de resistências, sejam elas quais forem, às serpentes venenosas, aos venenos mortais, às perseguições instituídas, os sinais espetaculares ou os sinais mais ordinários, os sinais extraordinários, eu também diria, como desse pai, que no meio da realidade triste de um câncer congênito, olha para aquele que o consola e dá mais forças ainda, dizendo: não, pastor Mário, eu estou firme no Senhor e peço a Deus que também lhe dê firmeza na sua missão. Foi o que ele me disse, eu fiquei desse tamanhozinho aqui. Sabe, é esta certeza e presença de que diante de tudo que ouvimos no Evangelho de Marcos, que estudamos, todas as lições, todos os momentos de alento ao nosso coração sofrido, nesse momento a gente agora ouve Jesus dizendo: pronto, é a sua vez agora de ir mundo afora e anunciar esta mensagem. E no instante em que a gente se achar soberbado e disser: mas eu não tenho condições, eu não sei falar bonito, eu tenho medo de que vão me ridicularizar, eu posso ser excluído, Jesus está dizendo: não se preocupe, eu lhe darei forças para ter resistência ativa e efetiva sobre tudo isso. Eu lhes darei as palavras certas e eu confirmarei essas suas palavras a partir dos sinais que você vai operar no mundo. Que tremendo isso, né, gente? Que fique então uma palavra de encorajamento e de forças para mim e para você, que temos agora essa responsabilidade de, por onde formos, levarmos essa notícia, esta mensagem. Amém? Que o Senhor nos capacite e nos fortaleça. Feche os seus olhos aí, eu quero orar com você agora. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos emissários do Senhor, portadores desta mensagem que não apenas conforta corações atribulados, mas que transforma histórias. Esta mensagem que mudou o mundo, esta mensagem que dividiu a história entre antes e depois de Cristo, esta mensagem que nos promete uma consumação dessa história com o teu retorno glorioso, o juízo final e a eternidade ao teu lado. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte dessa história e enquanto o Senhor não volta, o Senhor conta conosco aqui e agora para sermos os teus representantes neste mundo, levando a tua palavra e operando os teus sinais. Que o Senhor nos dê então autoridade, forças, intrepidez, que o Senhor lance por terra todo medo, toda acomodação e preguiça, toda resistência caia por terra no poder do nome de Jesus, e que tenhamos ousadia, Deus, de onde quer que formos, podermos levar a tua mensagem, a tua palavra, com ações e com discurso, com sinais claros e com a tua mensagem pregada. Assim seja, meu Deus, em nome e para a glória de Jesus. Oramos também muito gratos pela conclusão de mais um livro da tua Sagrada Escritura, que tem sido destrinchado tema por tema e recebido pelos nossos corações. Obrigado por esse tempo de perseverança, onde tanta gente tem participado desses estudos ao vivo ou depois em que eles acontecem, mas tanta gente tem assistido e tem se debruçado sobre tua palavra. Muito obrigado, Deus, que a gente continue assim firmes, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que bom, pessoal, terminamos o livro de Marcos. Deixa eu tirar aqui que não estava enxergando direito, agora eu estou conseguindo ler aqui. Que bom que nós estamos juntos, queridos. Nós estamos encerrando o livro de Marcos
nós encerramos mais um momento difícil. E aí, meus irmãos, a gente tem uma novidade. Eu vou parar o estudo agora por 2 semanas, mas quando voltarmos, vamos voltar em um formato novo. Os jovens da igreja se juntaram, botaram um equipamento lá e a gente vai fazer uma transmissão um pouco mais elaborada, mas que vai ter um alcance maior. Pelo que eu entendi lá deles, eu estou bem curioso para ver o formato que vai ficar. A gente vai fazer uma espécie de podcast em vídeo, depois vai ficar salvo o áudio, vai ter um formato mais interessante, mesmo horário, segundas-feiras, 8h30, e a gente vai estudar um outro livro que eu ainda vou decidir qual é, mas deve ser do Antigo Testamento, e a gente vai caminhar nesse formato de podcast. Então, nas 2 próximas semanas nós não teremos esse encontro aqui pelas manhãs, mas lá pelo meio de setembro eu vou anunciar bastante aqui nas minhas redes sociais, nós voltaremos para o nosso podcast de estudo bíblico, ok? É isso aí, um beijo grande para todos, obrigado pela sua presença, vai divulgando que a gente retorna na segunda-feira, daqui a 2 semanas, depois você me diz aí qual é o dia, mas estaremos juntos, se Deus quiser. Um forte abraço, e eu estou vendo aqui a dona Zió colocando várias informações sobre a vida deste meu amigo lá de São Paulo, que eu falei, mande um beijo para ele, dona Zió, diz que nós estamos em oração. Deus abençoe todos e todas, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fica ligado aí nas notícias. Tchau, tchau.